O repórter do Bandeira 2. A Dulce Lucena. Comerciante assassinado com mais de 10 tiros. Homem assassinado a pauladas no Recife, enteada de 12 anos, é suspeita de participação no homicídio. Essas manchetes serão notícias no Bandeira 2 desta sexta-feira, 7 de junho de 2019, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, AM 780 e FM 90.3, e pela internet radiojornal.com.br. A maior audiência do Brasil. Jailson Isidoro da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do engenho Paquevira, no centro do município de Rio Formoso, Mata Sul do estado. Familiares contaram à polícia que o jovem saiu de casa sem dizer nada, nem disse para onde ia, e depois os parentes só ficaram sabendo da morte dele. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime e nem tem pistas dos assassinos. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, Jailson já foi levado para a delegacia de Tamandaré, suspeito de praticar furtos e roubos pela localidade. Uma equipe de policiais da Força Tarefa de Homicídio já iniciaram as investigações a respeito desse crime. Após os trabalhos da polícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. José Fábio Alves da Silva foi morto a tiros e o corpo foi encontrado em terras do sítio Serrote, nas proximidades do aterro sanitário do município de Lagedo, no Agreste de Pernambuco. A polícia encontrou o corpo depois que a mãe da vítima esteve na delegacia e entregou uma carta anônima que havia recebido, que dizia que o filho dela tinha sido assassinado. A polícia apreendeu um adolescente que teve participação no assassinato e prendeu Sérgio José da Silva, que seria o executor do crime. De acordo com as investigações, o motivo do homicídio foi uma discussão entre a vítima e Sérgio. Fábio foi morto com 2 disparos de arma de fogo. Marcelo Severino Pereira, filho de idade não informada, foi vítima de disparos de arma de fogo no centro de Paudalho. De acordo com a polícia, Marcelo estava em casa quando 4 homens invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra a vítima. O rapaz foi atingido por 3 tiros e socorrido para a UPA de Paudalho e depois transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife. Os suspeitos fugiram em seguida. A polícia ainda não sabe o motivo do crime e nem tem pistas dos suspeitos. Policiais da Força Tarefa de Homicídio já iniciaram essas investigações. O advogado e ex-vereador da cidade de Flores, Luciano Marques de Souza, com 48 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo em frente à casa onde mora, lá mesmo em Flores, no sertão do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima tinha acabado de sair da residência e entrou no carro, quando 2 homens armados e encapuzados se aproximaram em uma Tucson, desceram do veículo e efetuaram vários disparos de pistola .40 contra a vítima. O advogado foi levado para um hospital em Afogados da Ingazeira e depois transferido para a emergência do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, no Recife. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime, mas já deu início a essas investigações. Comerciante assassinado com mais de 10 tiros. Homem assassinado a pauladas no Recife, enteada de 12 anos, é suspeita de participação no homicídio. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, AM 780 e FM 90.3, e pela internet, radiojornal.com.br. A maior audiência do Brasil. Maviael Francisco da Silva Filho foi preso no bairro do Jordão, suspeito do crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, o homem teria abusado sexualmente de uma criança de apenas 10 anos de idade. O crime aconteceu no bairro do Ibura. A polícia acredita que essa não foi a primeira vez que o suspeito cometeu esse crime. O delegado Alessandro Orico deu detalhes do crime e de como conseguiu prender o suspeito. Chegou em nossa sede policial uma genitora do menor, uma criança de apenas 10 anos, relatando que seu filho havia sido estuprado. Segundo a noticiante, que é genitora da criança de apenas 10 anos, relatou que na quarta-feira à noite, dia 5/6/2019, seu filho havia sido abusado sexualmente pela pessoa de nome Maviael Francisco da Silva Filho. A genitora da criança informou que teve conhecimento de tais fatos através de uma vizinha e de uma sobrinha, que, segundo elas, viu quando a criança saiu do local onde Maviel trabalha e também toma conta do local, porque é uma residência a qual ele está fazendo a reforma, a construção, e é o local de trabalho, e que ele toma conta também daquela área. A criança relatou que não foi a primeira vez que isso ocorreu, que por diversas vezes ele comparecia ao imóvel do Maviael
onde Maviel estava e que essas práticas eram habituais. Essas pessoas relataram para a genitora que viram quando a criança saiu desse local com o rosto sujo de um líquido branco que elas acreditavam ser sêmen. Além disso, a criança também declarou que não só ele ia até a residência de Maviel, mas como outras crianças ele já presenciou entrando na casa sozinho ou saindo sozinhos. Que o Maviel está um bom tempo nessa comunidade, há aproximadamente 8 meses, e que essa prática vem durante todo esse período. Ou seja, acreditamos sim, além dos relatos da criança, mas até o próprio histórico criminal do Maviel, que não tenha sido só essa vítima, tenham ocorrido com outras crianças. Após a notícia crimes, iniciamos diligências com o intuito de capturar o Maviel. Obtivemos informações que Maviel estaria em sua residência já no início da noite. Nos deslocamos até o local. Lá chegando, ele não se encontrava em sua residência, mas segundo vizinhos, ele tinha ido até a padaria comprar pão. Fizemos o percurso que comumente ele utilizava e no caminho o encontramos já retornando à sua residência. Temos ordem de prisão, o qual foi atendido de imediato. Fizemos alguns questionamentos, perguntamos se ele já tinha antecedentes criminais, onde ele disse que já respondeu por estupro de vulnerável e por furto, e que pelo caso do estupro de vulnerável ele ficou preso por 8 anos. Nós o conduzimos até a delegacia para fazer o auto de prisão em flagrante. Tivemos o cuidado de representar pela prisão preventiva dele, pois ele põe em risco a sociedade e, como é um criminoso habitual, ele pode voltar a cometer tais delitos. Como o delegado mesmo disse, é um criminoso habitual, ou seja, passou 8 anos preso pelo mesmo tipo de crime, saiu e voltou a cometer o delito. Agora, inacreditável um homem ter coragem de fazer uma coisa dessa com criança de apenas 10 anos de idade. Em que mundo a gente está vivendo, hein? Em que mundo a gente está vivendo? Comerciante assassinado com mais de 10 tiros. Homem assassinado a pauladas no Recife. Enteada de 12 anos de idade é suspeita de participação no homicídio. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte. Primeiro lugar em audiência, AM 780 e FM 90.3. E pela internet, radiojornal.com.br. A maior audiência do Brasil. 6 ônibus foram assaltados nas últimas 24 horas na região metropolitana do Recife. Com isso, já chegamos a 37 no mês de junho e, acredite, 945 em todo o ano de 2019. Vamos aqui mandar um alô, parabéns aqui para os aniversariantes da MERP, o sargento José Rinaldo de Lima, a funcionária Isabela Cristina Silva, a prestadora de serviço Joana Gleice Gomes, a Tassiano Rodrigues, meu amigo, um abraço, parabéns. Valmelo, Mauriceia Nascimento, que é mãe do Biel e também do André, minha amiga e irmã, beijo no coração. Sardinha Produções, que mora em Afogados, a festa vai ser domingo, viu? Estão convidados o Sargento Pessoa e Zacarias do Brega. Heitor Roberto Aleixo de Lima, 13 anos, ele que mora no Córrego do Zé Grande, filho de Edivânia e Roberto. A festa vai ser feita por Edivaldo Batata, delegado Alalmo Lima, o Amarelinho, toda a galera do Dominó lá do Beco da Cantina em Aldeia de Baixo, no quilômetro 1, Dulce Maria Manicure do Ibura de Baixo e Dona Carminha, Sargento Vanderlei e Soldado Helder, lá o comissário também Edivaldo, todo mundo no HR trabalhando. Um abraço a vocês, galera. As recepcionistas também do HR, Marta Guedes e Janaína Ramos. Vamos aqui também para um aviso da organização do Hospital da Restauração, que estão procurando parentes de uma mulher que deu entrada lá na unidade. Ela de aproximadamente 48 anos de idade, ela que é morena, tem uma tatuagem no braço esquerdo, uma tatuagem de flor, um piercing no nariz, ela é da área de Igaraçu. Então, parentes ou amigos, por favor, procurar o serviço social do HR. Polícia desvenda sequestro e morte da irmã Jussara, mas o corpo ainda não foi encontrado. Reportagem Felipe Rocha. O
crime que chocou a cidade de Paudalho, na zona da Mata Norte do estado, em fevereiro deste ano, está prestes a ser solucionado. De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, as motivações do sequestro seguido de morte da comerciante Jussara Maria da Silva Pereira se deram por conta de um roubo de carga de drogas de uma organização criminosa, no qual o marido da vítima tinha envolvimento. Ao todo, 11 pessoas estão presas e um menor foi apreendido pela participação na quadrilha ou envolvimento no sequestro. Entre eles, Anderson Carlos Coelho de Brito, Valdisney Batista de Moura, Genilson Francisco da Cunha, Marcos Rafael Pereira e Clebson Roberto da Silva, que já estavam cumprindo pena no sistema prisional. O delegado titular do Grupo de Operações Especiais, Paulo Berenguer, responsável pelas investigações, detalha as motivações do crime. O marido de Jussara, Marcos Pereira, juntamente com seu comparsa Clebson, encomendaram uma carga de drogas para outros 3 presidiários, no caso o Anderson Coelho, o Genilson e o Valdisney. E no curso da entrega da carga, ela foi desviada, ela foi saqueada, gerando uma dívida de R$45 mil. Em específico, foram 2 quilos de cocaína e 4 quilos de maconha. Então, os vendedores da droga, como forma de forçar, como forma de compelir ao Marcos e ao Clebson a pagar essa dívida, sequestraram a senhora Jussara, que é a esposa do Marcos, e o que acabou resultando em sua morte. Ainda segundo os levantamentos da investigação, Marcos Rafael já tinha o histórico de articular o roubo das cargas antes da entrega ao receptor. O delegado Paulo Berenguer explica a divisão da organização criminosa. Todos eles pertencem à mesma organização criminosa e, por desavença nessa organização criminosa, houve o sequestro e a morte da senhora Jussara. Bom, a organização criminosa, ela se caracteriza pela divisão de núcleos. Nós temos aí os compradores da droga, que é o Marcos e o Clebson, os vendedores, Valdisney, o Genilson, o Anderson. Nós temos a equipe que fez o levantamento, são justamente 4 pessoas, Hélida, Geise, Lucas Nazaré e Eduardo, e nós temos a equipe de execução imediata do arrebatamento da vítima, do sequestro propriamente dito, que é formado pelo Paulo Henrique, que é o Buchada, o Lucas, que é conhecido por Caolho, o Douglas, que tomou conta do cativeiro, o adolescente, e o João Carlos, que era o motorista do automóvel. Então, temos aí 14 pessoas diretamente envolvidas com o sequestro. A polícia continua fazendo buscas aos restos mortais da irmã Jussara. Ainda continuam foragidos Paulo Henrique Silva Gomes, conhecido como Buchada, e Lucas Alves de Lima, vulgo Caolho. As fotos dos suspeitos você pode conferir no site radiojornal.com.br. Felipe Rocha para o Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. A polícia vai investigar o homem preso depois de ser filmado em frente a uma escola em Olinda se masturbando. Reportagem Elis Martins. Florinaldo de Lima Rodrigues, de 29 anos, será submetido à audiência de custódia nesta sexta-feira. O flagrante leva em consideração a lei em vigor desde setembro do ano passado e prevê prisão de até 5 anos. O pintor de automóvel foi detido ontem quando chegava ao trabalho na cidade de Tabajara, onde não despertava suspeitas. Imagens dele se masturbando no interior de um veículo viralizaram nas redes sociais e chegaram à polícia. O registro foi feito em frente à Escola Municipal Isaulino de Castro e Silva, no bairro de Ouro Preto. O fato revoltou os pais de estudantes da turma de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A diretora da escola, Luciana Araújo, afirma que agiu com bom senso, sem extrapolar o que determina a lei. Eu recebi o vídeo através de um aplicativo e a partir daí, quando cheguei à escola, os pais já estavam todos nervosos, muitos alunos, aí coube a mim acalmar e vim buscar os direitos da gente, de cidadão. Você já tinha percebido alguma ação dele em outro momento? Não. Sempre a rua da nossa escola é uma rua muito pacata. Já aconteceram outras coisas, mas nenhuma investida desse tipo, não. Nós nos sentimos invadidos, A gente perde o prumo, nós nos sentimos
mercê de tudo. Nossas crianças, 900 crianças tem na nossa escola, né? Então cabe a gente vestir a roupa de guerra e ir buscar os direitos. E graças a Deus a polícia está dando todo o apoio a gente. E no horário que aconteceu isso era do 2º ao 5º ano, quer dizer, crianças entre 7 e 11 anos. Ela ficou com medo nessa situação toda? Eu fiquei assustada, né? Indignada. A gente pensa que tudo pode acontecer, menos com o nosso grupo, com o nosso povo. E aí eu me senti, como eu já disse, invadida. A polícia não passa muito por lá pela escola, não. Você acha que isso favoreceu também a ação dele? Creio que sim, né? Onde tem a segurança pública, as pessoas que não fazem como devem não estão perto, né? Em depoimento, Lorinaldo de Lima Rodrigues confessou a prática da masturbação no interior do veículo. O suspeito informou que o ato não tinha vínculo com crianças, e sim com uma mulher que estava passando naquele momento. O delegado responsável pelo flagrante explicou que o pintor de automóvel disse ter um trauma de infância. Vinícius Notari afirma que não existe dúvida quanto à materialidade da importunação de caráter sexual. Através das redes sociais, a gente tomou conhecimento acerca desse fato. É onde um vídeo viralizou, né? A partir daí, as equipes caíram em campo. Com a placa do carro, a gente conseguiu chegar aonde esse carro está fazendo um reparo na parte de funilaria. Esse carro foi utilizado por um funcionário dessa oficina de funilaria na hora do almoço. E no momento que o pessoal chegou nessa oficina, esse funcionário não estava. Os policiais ficaram aguardando e quando ele chegou, aí acabou se constatando que de fato era ele, vez que as vestes dele coincidiam com as vestes da pessoa que aparecia no vídeo. A face dele não é tão nítida, mas o porte físico coincidia com o porte físico dele. De imediato, ao ser indagado, acabou afirmando, confessando que fez isso. Disse que ele tem esse desejo incontrolável e relatou que ele sofreu violência sexual desde os 6 anos de idade no âmbito familiar e que ele traz com ele a questão de não conseguir se controlar. Segundo ele, o foco não eram as crianças e sim uma pessoa, a própria pessoa que o filmou. Elis Martins para o Bandeira 2. Carlos André Ferreira Lima, de idade não informada, foi vítima de golpes de faca peixeira no distrito de São Pedro, no município de Garanhuns, Agreste do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, ele foi apartar uma briga entre marido e mulher que são vizinhos da vítima e acabou sendo golpeado por esse vizinho. Carlos André foi levado para o Hospital Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. A polícia já está investigando esse caso. Deu entrada na emergência do Hospital da Restauração Otoniel Ribeiro Dias, de 42 anos de idade, depois foi atingido por disparos de arma de fogo no município de Ferreiros. Um adolescente de 15 anos de idade também foi vítima de acidente de moto e também deu entrada no Hospital da Restauração. A maior audiência do Brasil. Comerciante assassinado com mais de 10 tiros. O comerciante, dono de um espetinho, Eronildo Barros de Lira, de 46 anos de idade, foi vítima de disparos de arma de fogo quando trabalhava em frente à casa onde morava no bairro residencial Chique-Chique, em Caruaru, Agreste do estado. De acordo com a polícia, Eronildo estava no espetinho junto com a esposa, quando homens armados com roupas pretas e um carro prata se aproximaram e já foram atirando. Foram vários disparos. A vítima tentou fugir entrando em uma casa vizinha, mas os homens foram atrás e efetuaram mais disparos. Pelo menos 13 tiros atingiram um comerciante que morreu na hora. Policiais da Força Tarefa de Homicídios já deram início às investigações. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas da polícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. E atenção! Homem assassinado a pauladas no Recife. Enteada de 12 anos é suspeita de participação no homicídio. De 46 anos de idade foi morto a pauladas na frente da casa onde morava, no bairro de São José, na área central do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi morto pela própria enteada de apenas 12 anos de idade, que se juntou com o namorado dela de 14 anos e um terceiro envolvido que a polícia ainda não identificou. Segundo as investigações, a mãe da menina e o pintor não aceitavam o namoro dela com esse adolescente de 14 anos. Por vingança, a garota teria combinado de matar o padrasto com a ajuda do namorado. A polícia não conseguiu encontrar a menina e nem os outros 2 envolvidos que fugiram logo após matar o pintor. Uma equipe da Força Tarefa do DHPP esteve no local e deu início às investigações. Após os trabalhos dos peritos do IC, o corpo do pintor foi levado para o IML no bairro de Santo Amaro, no Recife.
O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3.